E aí, turma, tudo bem com vocês? Boa noite. Imersão, dia 3, aula 3, ainda focado em leis educacionais. Hoje nós vamos estudar as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Também vamos ver um pouco de BNCC e projeto político pedagógico. Está tudo interligado, tudo falando de referências, currículo, especificamente o PPP já dentro da escola. Então tem uma escadinha, tem um processo e eu quero passar por esse processo com você hoje aqui nessa aula, tá bom? Então, olha aí para a tela que eu estou compartilhando o material para a gente bater um papo direto e objetivo sobre esse assunto. Primeiro, nós temos aqui como primeiro documento a visão geral das diretrizes curriculares, também aqui, ó, conhecido como DCN, tá? Aqui nós temos um elemento focado, mais especificamente voltado para o cumprimento de normas e orientações que já estão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação do Brasil, com a visão de orientar a elaboração, a implementação, a avaliação dos currículos nas escolas que compõem exatamente a educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Mas as diretrizes, elas têm uma proporção muito maior, tá? Aqui, claro, que nós estamos direcionando para a educação básica, mas essas mesmas diretrizes, elas também têm um foco em orientar a produção, a implementação, a avaliação dos currículos de todas, de todos os níveis, de todas as etapas, de tudo que existe. Tem diretrizes para a EJA, tem diretrizes para a educação superior, tem diretrizes para a educação indígena, tem para tudo, tá? Mas hoje especificamente é para a educação básica. E dentro das diretrizes da educação básica, nós temos alguns princípios fundamentais, que são base nacional comum. Ainda não é a BNCC, é que ela propõe que exista uma base nacional comum, que estabelece conhecimentos, competências, habilidades essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da educação básica. E claro que essa base nacional comum lá na frente vai virar um documento chamado BNCC. Mas aqui ainda não é. Aqui ela diz que precisa ter e compreende que o Brasil inteiro precisa estar em sintonia. Então, independente de onde esse aluno vai estudar, ele precisa ter acesso aos mesmos conhecimentos, competências e habilidades que vão se tornar essenciais. Diversidade e contextualização, busca a valorização dessa diversidade cultural, étnico-racial, social e regional, promovendo a adaptação dos currículos às realidades locais. E aí, claro, que dentro dessa realidade local, nós vamos compreender como a parte diversificada. Cada local, cada região vai ter a sua especificidade e compreende essas expressões diversificadas. Flexibilidade, exatamente para compreender e proporcionar essa necessidade específica dentro da realidade. Progressão pedagógica compreende uma progressão lógica desses conteúdos e habilidades, sempre pensando nessa transição dos níveis de ensino, saindo da educação infantil, ensino fundamental até ensino médio, e avaliação educacional, que estabelece diretrizes para a avaliação dos processos educacionais, critérios de promoção, retenção e recuperação dos estudantes. Tá? As diretrizes são realmente completas e vão fazer um direcionamento nesse sentido. É um documento extenso, longo, e eu trouxe aqui os principais pontos para você entender, mas eu recomendo, claro, a leitura integral desse documento, tá? As DCNs da educação básica são essenciais para garantir a qualidade e equidade na educação, sabendo que nós precisamos ter um documento referência, porque nós vamos formar esses alunos dentro das escolas e precisamos de uma diretriz. Qual diretriz vou seguir? Está aqui, DCN. E lembra que essas diretrizes são obrigatórias. 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 E por isso elas estão aí ainda, existem, são pertinentes e elas não foram substituídas por nenhum outro documento. Beleza? Professores e gestores educacionais também devem estar cientes dessas diretrizes, assim como também
É importante acompanhar as eventuais atualizações, como já houve, e as revisões das diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação. E aqui nós temos uma visão geral do que são as diretrizes. Na sequência, nós temos a BNCC, que já é um documento educacional que vai estabelecer os conhecimentos, as competências e as habilidades essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de desenvolver ao longo de sua trajetória escolar. Lembra que as diretrizes apontam para uma base nacional comum que precisa existir? E aí pronto, existe agora e é o documento que vai trazer exatamente essas habilidades de uma maneira mais detalhada é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mas lembra, BNCC não é currículo. Não é currículo. BNCC é um documento de referência, ele nos dá uma referência para a criação do currículo. Que referências são essas? Referência de que tipo de conhecimento, competência, habilidade esse aluno precisa ter. Me dá também as aprendizagens essenciais dentro das áreas do conhecimento. Ele me diz quais são os componentes curriculares que fazem parte das linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Então, esse é o trabalho da BNCC, é me dar uma referência para que a escola crie o seu currículo, para que o sistema de ensino crie o seu currículo. Dentro da BNCC, quais são esses objetivos? O que é que nós temos dentro dela? A definição de uma base comum, que é exatamente esse estabelecimento dos conhecimentos fundamentais para todos os alunos brasileiros, independente da região do país ou rede de ensino. Todos vão ver o mesmo assunto, tá? Mas não é o currículo inteiro, e sim apenas uma parte dele, porque existe a parte específica da localidade. 2, garantir a formação integral, que esse é o trabalho, né, do desenvolvimento integral dos estudantes, tá? De maneira cognitiva, emocional, social, cultural e até motora também, do ponto de vista do movimento, da educação corporal. Promover a diversidade, valorizar a diversidade cultural e social do Brasil, incluindo conteúdos que reflitam a pluralidade presente na sociedade. E o Brasil, então, é um país extremamente plural, e orientar a elaboração de currículos, que é exatamente essa palavrinha-chave. Se alguém te pergunta, a partir de hoje, tá? Se a gente perguntar o que a BNCC, diga que é a referência para a criação dos currículos das escolas. E é exatamente a partir dele que nós vamos ter a elaboração do nosso currículo, respeitando as características locais e as necessidades específicas de cada comunidade. Ela vai seguir essa estrutura, ó. Na educação infantil, nós vamos ter os eixos e os campos de experiência. No ensino fundamental e médio, nós vamos ter áreas do conhecimento e componentes curriculares. E a implementação, ela acontece exatamente na formação de professores e na avaliação da aprendizagem. Ela influencia nisso aqui também, e não apenas na definição desses conteúdos, desse currículo de uma maneira completa, tá bom? E aí, depois que a gente compreende a BNCC, temos a referência, nós vamos para onde? Para o PPP, que é essa última etapa aqui, que eu já estou dentro da escola. O PPP já é um documento elaborado pela comunidade escolar. Dentro de cada escola vai ter essa elaboração com a participação de gestores, professores, funcionários, alunos, pais, responsáveis, representantes da comunidade. Esse documento tem princípios, tem diretrizes, tem metas que vão nortear a prática educativa dentro desse sistema de ensino. Ou seja, cada escola vai ter o seu PPP. E a nossa referência maior para a criação do currículo, do projeto, de tudo que vai existir dentro da escola é a BNCC, que nós vimos anteriormente. Quais são os principais elementos do PPP? Identidade da escola é o primeiro deles. Nós vamos entender que escola é essa, qual a missão, qual a visão, quais são os valores, qual é o papel da instituição na formação dos estudantes, quem nós estamos querendo formar, para que nós estamos querendo formar. Objetivos e metas, estabelece os objetivos educacionais a serem alcançados pela escola, com objetivos acadêmicos, culturais, sociais, emocionais. Currículo escolar é definido aqui e a nossa referência vai ser a Base Nacional Comum Curricular. Define as diretrizes do currículo, quais são as disciplinas que vão compor
esse sistema escolar, se tem disciplina obrigatória e eletiva, qual vai ser a metodologia principal da escola, qual vai ser a organização do tempo escolar, os recursos pedagógicos disponíveis, quem são os professores que ali estão, como será dividido as áreas do conhecimento, a avaliação, apresenta como será o processo de avaliação dos estudantes, incluindo esses critérios e os instrumentos avaliativos, que podem ser provas, seminários, apresentações e uma série de instrumentos avaliativos, como também a avaliação institucional, gestão democrática, que está prevista, inclusive, no artigo 14 lá da LDB, que nós conversamos na aula anterior, quando falamos sobre LDB, considera como se dará a gestão da escola, promovendo a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, nas decisões pedagógicas e administrativas, e a inclusão e diversidade, que enfatiza as práticas que promovam essa inclusão e respeitem a diversidade dos alunos em diferentes contextos culturais, sociais, étnico-raciais e outros que possam surgir. E a importância do PPP é sempre buscando esse alinhamento da comunidade escolar para que todos estejam cientes do que vai acontecer na escola, envolvendo todas as pessoas da comunidade escolar. Melhoria contínua, que permite essa revisão constante das práticas administrativas, pedagógicas, melhorando a qualidade educacional, revisando o PPP, fazendo possíveis alterações que pode acontecer. O PPP não é um documento fechado, não, ele precisa de revisões, por isso que existe aqui a parte de melhoria contínua, uma contextualização, entendendo a localidade, o contexto de prática, onde que nós estamos, quais são as práticas significativas, a participação e engajamento, que incentiva a participação ativa de todas as pessoas, promovendo um ambiente participativo e realmente democrático, e entendendo que esse PPP ele é um caráter de urgência. A escola precisa ter um PPP atualizado, alinhado aos princípios, aos valores da comunidade que estão ali presentes, e sempre fazendo com que haja um trabalho para o desenvolvimento integral desses estudantes. Com isso, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com os exercícios, vamos estudar através das questões. E a primeira questão diz assim: as diretrizes curriculares nacionais que apresentam princípios, fundamentos e procedimentos para a educação visam a propor atividades que deverão constar do núcleo comum dos níveis de ensino fundamental e médio e da educação profissional brasileira. Não, estamos olhando aqui para um documento que vai orientar exatamente as diversas propostas pedagógicas dos diferentes sistemas de ensino existentes. Então, não posso aqui dar um foco apenas nesse núcleo comum aqui, fundamental, médio e educação profissional. Não, lembra que eu falei que ela olha para tudo? Então, precisa ter uma visão completa. B, fixar os conteúdos e temas transversais construirão parâmetros mínimos para a garantia da unidade do ensino no território nacional. Também não, ela não vai fixar conteúdos. Ela vai nos orientar de que forma nós vamos fazer essas definições com base num outro documento que vem depois dele, que é a BNCC. Certinho? Então, B está fora. C. Oferecer os princípios didáticos que assegurem a adoção de metodologias ativas, o uso consciente de tecnologias da informação e comunicação. Também não, eu preciso entender as diretrizes como documento orientador, que é exatamente o que fala o item D. Orientar as escolas, os diferentes sistemas de ensino na articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Agora sim. Item E, apresentar normas para elaboração de currículos e programas em cada unidade escolar. Não, ela não consegue fazer isso. Porque em cada unidade escolar nós teremos o PPP. Somente a própria escola vai conseguir fazer isso, elaborar e definir essas normas. Ok? Vamos para a segunda questão. VOF, simples assim, vamos lá. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes, marque VOF conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa. Difusão de valores fundamentais ao sistema social, aos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática. Verdadeiro, realmente faz muito sentido. Quando eu olho para os conteúdos curriculares, eu tenho que buscar isso aqui. Se a primeira é verdadeira, eu já vou eliminar o item C, ó, tá fora.
o item C. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, com toda certeza. Aí aqui entra a parte de compreensão da diversidade de saberes, né? Se que é verdadeiro, eu vou eliminar o B, ó, o 2. Orientação para o trabalho, sim, porque também existe o olhar para o trabalho. Lembra na aula de LDB que nós falamos dessa prática social e também qualificação para o trabalho? Pronto, as diretrizes também vão corroborar com isso, por isso o 3 é verdadeiro, eu vou eliminar o D, só resta duas alternativas. E o 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Verdadeiro também, sendo assim a alternativa A de aprova mais. Vamos para a próxima questão. Quais são os fundamentos norteadores definidos nas diretrizes curriculares nacionais para as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil? Gente, essa daqui é uma questão bem repetitiva que várias bancas vão cobrar e sempre serão ético, político e estético. Sempre é isso aqui, tá? Ó, ético, político e estético. Aí aqui ele dividiu, tá? A gente só precisa saber o que é isso aqui, ó. Alternativa A, ético, da autonomia, responsabilidade, até aqui tá ok. Da autonomia, de novo, errado. E da solidariedade humana. Errado. Colocou aqui elementos a mais que não estão lá. Princípios políticos, os direitos e deveres de cidadania, ok. Exercício da criticidade, ok. E respeito à ordem democrática. Ah, aí sim. Princípios políticos realmente se tratam disso. C. Estéticos, da acessibilidade, ok. Da criatividade, ok. E espírito inventivo, não. Deveria ter entrado aqui, ó. Ludicidade, estaria correto. E as alternativas D e E não apresentam nenhum desses aqui. Por isso que as duas já estão erradas. A alternativa B. Quarta questão. A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que orientam a LDB e as diretrizes curriculares nacionais. Tendo em vista essa comunhão de princípios e valores, pode-se afirmar que a. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação refere-se, entre outras ações, a selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Opa! Já encontramos a nossa alternativa. É exatamente a alternativa A. Tá muito bonitinha, não tem o que questionar aqui. Vamos ver o B. A BNCC e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e com o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física e afetiva apenas. Olha aí a palavrinha mágica ali, ó. C. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens não se materializam, opa, já está errado, mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Está aqui. Claro que se materializa. D. O conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação vão adequar às proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, sem necessariamente considerar o contexto que caracteriza os alunos. Errado. O aluno é o principal. A localidade é o principal, então tem que considerar. E o item é conjunto de decisões que caracteriza o currículo em ação, referem-se, entre outras ações, a conceber e a pôr em prática situações e procedimentos para motivar, porém, sem engajar os alunos nas aprendizagens. Errado. Tem que engajar o aluno. Aula sem aluno não funciona, né? Quinta questão. A LDB, em seu artigo 26, regulamenta uma base nacional comum para a educação básica, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Nesse contexto, além da LDB, são marcos legais da Base Nacional Comum Curricular. Aqui nós temos Lei Brasileira de Inclusão. Já está fora, porque ela não faz parte dos marcos legais da BNCC. O que são os marcos legais? São aqueles documentos, aquelas leis que vão fazer, que vão dar legalidade à existência da BNCC. Como nós já sabemos, as diretrizes é uma delas, que eu citei lá no começo da aula, como está aqui o 4, ó, que é primeiro as diretrizes que falam que tem que existir uma base nacional comum, e depois vem a BNCC. Então essa aqui é uma, assim como a própria LDB, que já cita também que é preciso ter essa base comum. Plano Nacional de Educação também, porque a meta do PNE,
As metas se envolvem com base em um referencial curricular, que é a BNCC, e o 2, Sistema Nacional de Avaliação, está fora porque não tem nada a ver. Sendo assim, a alternativa é 3 e 4, é de Eduquer. Sexta questão, já entra aqui no projeto político-pedagógico, que foi tema também dessa aula, que diz assim: o PPP é um dos documentos mais importantes da escola, pois nele encontram-se as concepções de educação e de ensino. Sua elaboração parte dos seguintes princípios. Princípios do PPP: igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. A alternativa que consta tudo isso aqui é a alternativa C. C de Ceará. Igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. E a questão 7, para a gente fechar nossa aula, diz assim: sobre o projeto político-pedagógico segundo a teórica e uma veiga. O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, sim, com toda certeza, com sentido explícito. O que quer dizer explícito? Com sentido claro, definido, com compromisso definido coletivamente, que é exatamente o princípio da gestão democrática, ou seja, democrático. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, sim, com os interesses reais e coletivos da população majoritária. O que significa a população majoritária? Quando se tem mais votos, né? Quem tem mais votos em uma democracia vence. Sendo assim, as duas estão corretas e a 2 é um complemento da 1, a alternativa A de aprovação. Tudo está ok. Tá aqui o nosso gabarito aqui abaixo para fechar. E é isso, espero que você tenha curtido aqui o nosso momento de uma maneira muito objetiva e direta. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like e também se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Ó, meu joinha para você, aparece aí na tela, apareceu. E é isso, tá, gente? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!